Boa noite, ABC, boa noite, São Paulo. Hoje o programa Gente de Fibra traz para todos vocês duas grandes mulheres que hoje eu tive o prazer de conhecer. Com vocês aqui hoje, a professora Eliana Vileide e Mariana Fávero. É isso, Mariana? Acertei, Mariana? Acertou. Eu vou começar já apresentando essas grandes mulheres que vocês vão conhecer, que vocês vão se apaixonar, tá? Vamos falar das questões femininas, vamos falar dos desafios, do que elas trazem aqui pra gente nessa noite. Vamos discutir profissões, trabalho, oportunidades. E eu gostaria que vocês ficassem conectados, que vocês compartilhassem esse programa de hoje, porque aqui hoje só tem gente de fibra. E vamos já começar com a nossa querida professora Eliana Vileide. Boa noite, Eliana. Boa noite, Marisa. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Mari, boa noite. E também a Mariane Fávero está aqui conosco nessa noite. Gostaria que ela se apresentasse, porque também ela é jovem, tá muito jovem, mas também já é mãe. Todas nós aqui hoje somos mães. Outro desafio para os tempos de hoje, né? Vamos falar sobre isso também. Boa noite, Mari. Boa noite, agradeço pelo convite. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos que estão assistindo. E o programa não é só para as mulheres, né? É para os homens também, é para pessoas. Hoje nós vamos falar de pessoas, não é isso? Isso mesmo. É isso, né, Eliana? Ela é uma educadora. Você fala do seu currículo, Eliana. Então, eu sou professora universitária já há mais de 15 anos. Eu sou formada em administração, sou doutora em administração, então eu cheguei no mais alto nível acadêmico. Eu acho que é muito importante, né, essa formação. A educação, né? Então, hoje eu trabalho com educação, eu formo profissionais, eu oportunizo a realização de sonhos. Eu acho que isso é o que tem de mais nobre, né? Quando você consegue transformar a realização, né? Transformar a realidade de uma pessoa em algo melhor. E você fazer parte disso é algo muito nobre. Então, eu sou professora há mais de 15 anos, já atuei também no poder público, já tive empresas, tive farmácia. Fui diretora-geral de duas faculdades aqui da região do Grande ABC, na Faculdade de Mauá e na Faculdade de Ribeirão Pires. Fui procuradora institucional do MEC. Então, assim, já trilhei toda a minha carreira, né, acadêmica no nível universitário. Hoje estou empreendendo, né? Então, assim, há 2 anos eu tive um convite da Uniaselv, que é o Centro Universitário Leonardo da Vinci. E hoje eu tenho 6 unidades em 6 cidades diferentes para realizar sonhos do ensino superior. Realizar sonhos, criar oportunidades e transformar vidas. Não é isso, Eliana? É isso. A educação, ela transforma a realidade das pessoas. E quando você traz essa oportunidade de uma forma muito acessível, e aí a gente tem que falar desse novo normal, acho que a gente vai falar muito disso. Né? Então, assim, hoje o ensino superior ele é mais acessível, né? Então a gente garante a acessibilidade financeira, acadêmica e a tecnológica. Por que nessas 3 dimensões? O acadêmico, porque você consegue oportunizar a realização desse sonho do aluno que tem ali guardadinho, aquele sonho do ensino superior. O financeiro, porque eu tenho, né, mensalidades muito acessíveis, então hoje isso é uma realidade. E também a questão tecnológica. Eu garanto que ele vai conseguir estudar por meio, né, de um aplicativo ou do computador, porque nós garantimos, inclusive, a navegação. Então, assim, a navegação da internet é patrocinada por nós. Quer dizer, hoje em dia tem tudo à mão, só não faz quem não quer. Exatamente. Né? Porque você vai fazer o seu curso sem sair de casa. Isso mesmo. Os cursos, eles são semipresenciais. Então, assim, nós temos... Olha só, a Uniaselv, Marisa, ela tem mais de 300 cursos entre graduação, pós-graduação e cursos técnicos profissionalizantes. Então, assim, a gente atende todas as faixas etárias, né, do fundamental, o médio e o superior. Então, a gente consegue formar as pessoas. Então, dar formação para as pessoas é oportunizar
novas possibilidades. Por exemplo, eu costumo falar muito que essa questão do ensino superior, ele cria e traz oportunidades. Então, às vezes, o jovem fala assim, eu não vou fazer uma faculdade porque eu estou disponível para o mercado de trabalho. Mas o fato dele ingressar no ensino superior, minimamente ele consegue um estágio remunerado. Esse estágio remunerado, com a bolsa auxílio, ele consegue pagar a faculdade, ele consegue ter a remuneração dele e depois ele pode ser até efetivado. Então, o ensino superior, sim, abre portas. Eliana, eu também sou empresária do segmento de material de construção, que você sabe. Nós temos dificuldades de contratar como estagiário. E aí? Como resolver esse problema, esse impasse? Porque a legislação, ela traz obstáculos das quais nós ficamos arredio e afastamos, damos um passo atrás. Como resolver isso? Qual o melhor caminho para nós darmos oportunidades para os jovens aprendizes que estão ingressando no mercado e cursando uma universidade? Foi bem bacana você colocar isso, porque assim, nós temos profissionais em formação, né? E é disso que o mercado precisa. Então, assim, a sua empresa precisa desse futuro profissional. Sim. Porque ele vai ter a oportunidade. Então, assim, um jovem que esteja estudando com a gente administração, ou qualquer curso tecnológico, né, que vai prepará-lo para o mercado, você vai dar a ambiência que ele precisa para ele aprender fazendo e ser remunerado para isso, né? Então, assim, a sugestão é se aproximar das universidades. Aqui a gente já fechou a parceria, então, assim, isso não vai ser mais um problema, porque nós temos muitos alunos à espera dessas oportunidades. Então, eu, particularmente, já fui em busca desses jovens, porque são jovens que vêm sem vícios, sim, são jovens que estão começando a sua carreira, e ele, com certeza, seria muito útil para nós. E a gente não consegue. E para nós seria um custo menor também, não, Eliana? Sim, sim. O que você acha? Seria? Sim, com certeza, porque o estagiário, né, tem uma lei específica do estagiário, né, em que ele trabalha no máximo 6 horas, né? Então, assim, são 30 horas, né, ao todo. Então, 30 horas semanais, 6 horas diárias. Então, assim, tem que ser na área de formação dele, na área que ele está estudando, mas tem diversos cursos que te atendem no seu segmento. Então, assim, isso é muito possível. E aí, qual é o contato entre a empresa e a instituição de ensino, né, para promover esse ingresso desse aluno para o estágio remunerado? Existe faculdade de material de construção, não existe, Eliana? Eu tenho engenharia civil. Mas me falaram que já existe especificamente para material de construção no segmento. Eu tenho, por exemplo, engenharia de produção, que não seria, mas é engenharia civil. Eu tenho design de interiores, que também pensa em outros tipos até de material de construção, até na área da sustentabilidade. Sim. Também. Então, assim, tem muitos cursos. E os de gestão, de marketing digital, sim, administração, processos gerenciais, tem muitas coisas que vem ao encontro da sua necessidade, com certeza. Financeiro, né? Gestão financeira, por exemplo. Sim. Contabilidade. Então, assim, vendas online. Sim. Marketing digital, para cuidar das redes, né? Da sua empresa. Então, assim, nós temos mais de 300 cursos. Nós temos muita dificuldade de encontrar jovens que realmente venha suprir essa necessidade das redes. Nós temos as lojas interligadas, nós precisamos de profissionais para gerenciar isso e nós temos dificuldades. Vamos colocar esses alunos, né, para exercitar na prática o que eles estão aprendendo. E nesse pós-Covid, esse novo normal trouxe uma nova modalidade, uma nova forma de estudar. E isso daí trouxe um desempenho gritante, despertou uma nova forma que seria o EAD, é isso? Hoje nós temos os cursos de graduação na modalidade semipresencial. Então, não é 100% EAD, porque o 100% EAD, o que é? Somente aulas gravadas. Então, é o aluno com as aulas gravadas, o conteúdo gravado, isso é o 100% EAD. Os nossos cursos da Uniaselv, eles são semipresenciais. Então, eu garanto aulas semanais, ao vivo, com o professor. Ele tem o professor para tirar dúvidas, ele tem o professor para explicar conteúdo. Então, ele tem esse híbrido. Então, a qualquer momento
pintou a dúvida lá, ele tem um professor de plantão. Isso, ele tem o professor, tanto que ele entra no grupo do WhatsApp da turma dele, em que o mediador do grupo é o professor. Então, ele tem o professor, né, acesso a esse professor todo o tempo. Ele tem aula uma vez por semana, mas ele tem acesso ao professor no WhatsApp, no grupo da turma dele. Então, isso é muito necessário também, até dizer, porque, assim, por exemplo, eu estou falando de 300 cursos. Então, por exemplo, eu tenho um curso de enfermagem. Poxa. A enfermagem precisa da prática. Sim. Então, eu tenho que garantir essa prática. Então, não são os extremos, é o híbrido. É o que, de fato, eu consigo oferecer à distância e o que eu preciso garantir no presencial. Então, a enfermagem é um exemplo bem específico disso. Então, no curso de enfermagem, ele faz à distância o que é teórico, ele tem aula prática necessária para ele aprender a prática, né, da profissão dele, e quando chega em campo de estágio, em momento de estágio, eu que encaminho ele para campo de estágio. Então, é minha responsabilidade encaminhar todos os alunos para campo de estágio quando necessário. E ele vai ter direito ao certificado de curso superior, e você também tem um outro tipo de... Você oferece também os cursos técnicos. Isso. Vale lembrar, e é bem interessante até para esclarecimentos, que o curso semipresencial, ou o curso EAD, ou o curso presencial, o diploma é o mesmo peso. Porque no diploma não vem escrito a modalidade do curso que aquele aluno fez. Então, assim, no diploma vem certificado que aquele aluno cursou tal curso e que foi por tal instituição, somente. Então, no diploma do aluno não vem escrito se foi EAD, se foi semipresencial ou se foi presencial. Então, o peso do diploma é o mesmo, independente da modalidade que ele escolheu. Aí sim, respondendo a sua pergunta, tenho curso superior, né? Tenho graduação, eu tenho pós-graduação e tenho cursos técnicos profissionalizantes. Eliana, e vale lembrar que os interessados, eles têm que buscar cursos certificados. Reconhecidos pelo MEC. Tá? Então, assim, a internet, ela está aí para ser pesquisado efetivamente. Então, assim, é muito importante o aluno que ele quer iniciar um projeto do ensino superior, que ele pesquise a faculdade, que ele veja o conceito da faculdade, porque, assim, a faculdade tem que ser certificada, né, e tem o conceito da faculdade e tem o conceito de cada curso que ela oferece. Então, por exemplo, na Uniaselv, a Uniaselv ela é capital aberto, está na Bolsa de Valores, então eles prezam muito pela transparência. Todos os cursos que nós oferecemos, todos os cursos que estão no nosso site, têm a portaria de reconhecimento do MEC. Então, o aluno ele tem todas as informações no site, sem ele ter que ficar preenchendo os dados dele para saber alguma informação. Então, está tudo lá. Valor, qual é a bolsa, qual é a duração do curso, qual é a grade do curso, qual é a portaria de reconhecimento junto ao MEC. Então, é isso. Para quem deseja fazer um ensino superior, ou qualquer curso, ou qualquer coisa que vá fazer, pesquise. A internet está aí para isso. Sim. Existe uma evasão muito grande das pessoas que iniciam. Você disse que no pós-Covid você teve alguns problemas. Já foram superados? Então, evasão no ensino superior é muito normal. Isso, aí eu posso falar por experiência antes do Covid e pós-Covid. Antes do Covid, eu era diretora de uma faculdade presencial e agora estou, né, à frente de uma faculdade semipresencial. A evasão sempre existiu e ela está numa ordem aí de até 30%. E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, têm o projeto, iniciam o curso superior e, às vezes, eles vão e começa com muita vontade, mas aí qualquer coisa depois acontece e aí ele fala, eu vou desistir ou abandona. Você acha que esse EAD, a pessoa se desestimula mais porque está em casa, porque está no conforto, ou não? Não. Eu acho que não. Hoje eu percebo que, assim, a vida mudou. Né? Então, pós-Covid, a vida mudou, a vida de todo mundo mudou. E aí, muitas pessoas começaram a fazer outras coisas. Então, assim, hoje não tem mais esse espaço por 100% presencial. As pessoas não veem mais sentido ficar 100% presencial a semana toda, com custo de locomoção, custo de alimentação e tudo mais. Então, hoje, e aí eu vejo, porque às vezes eu tenho encontros, né, semanais de alguns cursos, e que o aluno fala, eu não consigo ir porque eu estou fazendo outra coisa. Então, mudou. A vida das pessoas mudaram significativamente pós-Covid.
E isso trouxe grandes benefícios para vocês. Com certeza, porque a gente estava pronto no momento que precisava, tecnologicamente falando, para oferecer e garantir uma qualidade de ensino, mesmo que semipresencial. Puxa, quer dizer, né? Não que o Covid tenha sido uma boa, mas de qualquer forma vocês estavam... A gente tem que falar de estar preparado para tudo que acontecer. A gente tem que estar preparado, Sim. né? E aí a gente está falando de empreendedor e tudo, a gente tem que estar sempre preparado para tudo. A gente não sabe tudo, mas a gente tem que estar pronto e tem que ter coragem para isso. Aí, uma questão, que nem eu era diretora de faculdades presenciais. Essas faculdades, infelizmente, não se prepararam, tecnologicamente principalmente. E aí, hoje, estão muitos prédios. Hoje, a gente vê, na região do Grande ABC mesmo, a gente vê muitos prédios de faculdades gigantes vazios. Porque ninguém mais... Não se prepararam para esse momento. E as escolas públicas, elas conseguiram superar esse momento de Covid? Como que você vê essa educação de base? Ela está realmente comprometida? Isso vai lá na frente surtir efeitos? Você como diretora, qual a sua opinião? Opinião não, né? Qual a sua visão? Sentimento mesmo. É, exatamente. Nós tivemos um retrocesso muito grande, né? Então, hoje a gente vê assim, pessoas chegando para o ensino superior mais despreparados do que antes. Então, muito, assim, né? E aí, se a gente for olhar para a educação básica, né? A gente vê que teve realmente retrocessos muito grandes, porque, assim, os alunos ficaram fora da escola. A escola não estava preparada para isso, o professor Ninguém não estava. estava. E nem o aluno estava preparado, né? Aí nós tivemos uma série de problemas psicológicos, estruturais, uma série de problemas, né? E isso vai chegar daqui a 10 anos para você. Sim, sim. Você ainda não está... Ainda não. Ainda não. Vai chegar ainda para você. Porque os alunos do ensino fundamental foram os que mais foram penalizados com tudo isso. Infelizmente. Mas, assim, aí é a questão de poder público, tem que ter um olhar para isso. Né? Então, a gente precisa ter um olhar para isso, para tirar um pouco essa perda. Sim, porque vai ter que nós tivemos perdas. Então, assim, é pensar em um planejamento, sabe, de reforço, de sábado, sabe, suprir em alguma medida essas deficiências. Com certeza. Porque, assim, alunos, né, da educação básica, e aí é a questão da progressão, né, automática. Isso também é muito complicado, porque aí ele vai passando, ele vai avançando de ano escolar, mas sem ele saber o básico, ele vai sair sem estar totalmente alfabetizado e às vezes conta simples. Com certeza. Então a gente precisa ter um olhar para isso, e nós todos. A criança vai se desestimulando cada vez mais, porque ela percebe que ela não acompanha. Exatamente. Ela percebe que ela não tem progressos, e aí ela vai ficando cada vez com o sentimento de que ela é incapaz. Sim. Isso me preocupa. Sim. Eu percebo que daqui a uns 3, 4 anos é que vai chegar realmente a conta. A conta chega. Sim, com certeza. Chegar. E vamos conversar um pouquinho com a Mariane, né, Mariane? Fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco dos seus projetos, como que funciona a sua atividade. Ela também é empreendedora, ela é mãe de 2 filhos. É difícil, Mari? É difícil. Filho pequeno ainda. Conciliar tem que se virar em 1000, né? Empreendedor, naturalmente, já tem essa habilidade natural de se virar em várias funções, em fazer tudo. Aí tem uma ideia nova, é sempre desafiador, mas é gostoso ao mesmo tempo, né? Você é tão jovem, né? E você veio do sistema financeiro. Conta pra gente como que você chegou. Eu comecei minha carreira muito cedo, né, no banco. Na verdade, sempre tive aquele espírito empreendedor, desde novinha. Por isso que eu falo, né? As profissões, eu vejo muito essa evasão que vocês estavam comentando, pela falta de entender o que eu vou ser quando eu... Sabe aquela pergunta que a gente faz? O que eu vou ser quando crescer? Sim. Chega no final do ensino médio e as pessoas escolhem, muitas vezes, sem fazer um teste, sem sentir muito bem. Você não percebe isso? Sem orientação. Sem orientação. Mas eu percebo que as habilidades, até na criança a gente já vai vendo as coisas. Desde pequena. É natural. São coisas naturais. Então, desde muito nova, eu sempre tive essa questão do empreendedorismo, assim, brincando, né?
Montei uma papelaria na frente da casa da minha avó, porque eu percebia que as pessoas perto da escola não tinha. Depois eu comecei a fazer aula de reforço com as crianças na escola. Então, assim, sempre teve alguma coisa voltada para o empreendedorismo, mas a gente é criado daquele jeito assim. Não, eu preciso ir bem na escola para eu fazer uma boa faculdade, para eu conseguir um bom emprego. É isso que a gente aprende, né? Então, eu segui por esse caminho. Comecei a minha carreira em banco. Fiquei muitos anos lá. Mas o bancário, mesmo quando está no seu cargo maior ali de gerente, por exemplo, a gente nada mais é do que vendedor. Não que isso seja ruim, hoje eu continuo sendo vendedora. Mas é uma venda muitas vezes injusta, porque eu tenho uma meta para bater, o gerente leva a agência nas costas, na grande maioria das vezes, e aí você passa a oferecer produtos que nem sempre é o melhor para o cliente. Aí você está lá com o empréstimo, o cara quer um empréstimo, você está lá com o empréstimo na tela aprovado, mas você tem uma meta para bater. Aí, então, compra aqui esse produto, que aí o empréstimo fica melhor. E aí, assim, foi por alguns anos dessa forma, mas isso foi conflitando com a minha essência, com os meus valores, com aquilo que eu acreditava. E aí, por um tempo, eu saí dessa parte comercial. Você já estava formada? Já. Saí da parte comercial e fui para uma área predominantemente masculina. Predominantemente mesmo. Eu era a única mulher do setor. Qual que era o setor? Investigação de fraude. Era a única mulher do setor e todos homens bem mais velhos do que eu. Era uma carreira que você demorava um pouco para chegar lá. Então, sofri vários preconceitos. Isso agora, né? Preconceito agora, recente, né? Já não era mais para existir. Existir, Sofri alguns preconceitos e aí eu falei, bom, não dá mais. Chegou um momento que eu falei, não dá mais, eu vou sair e vou empreender. Vou empreender aonde? Na minha área, como consultora financeira. Mas isso aconteceu em 2012, eu saí do banco. Em 2012, hoje em dia a gente fala muito 20 mais... 20 anos? Você tinha 20 anos? Não. Você tá com... Tinha 22 anos. 22 anos? Nova? Não. 22. Nova. 22, eu falei, Então. 22. Parece que ela já tinha... Então, experiência, sim, mas é o que eu falei. Eu cheguei nesse setor do banco, eu tinha um salário muito bom na época. Uma carreira que as pessoas demoravam um tempo ali para chegar. Sim. E aí, eu decidi sair. Em 2012, você falar de consultoria financeira, ninguém falava. Ninguém. Era o gerente do banco que falava, não, faz tal aplicação, faz tal investimento, faz tal empréstimo, que tá tudo bem. Era autoridade no assunto. Eu ligava para os clientes enquanto era gerente, eu sou a Mariane do Personalité, eu sou a Mariane do Itaú. É diferente. Agora, eu sou a Mariane da ROG Business, que é o nome da minha empresa. Quem é você? Quem é ROG? Então, foi um desafio empreender nesse momento. Você construiu essa empresa sozinha? Sozinha. Comecei desse jeito. Não, eu quero trazer educação financeira para as pessoas, para as empresas, mostrar que nem sempre aquilo que o banco diz, aquilo que o gerente diz, não só o gerente, mas o governo, as publicações, as notícias, nem sempre é só aquilo. A gente tem que parar e pensar e fazer conta. Em que sentido você está dizendo nem sempre é aquilo? O momento, você está querendo dizer? A economia? A economia, os números. Morar de aluguel é jogar dinheiro fora. A gente ouviu isso a vida inteira. É jogar dinheiro fora mesmo? Vai fazer conta para ver se é. Não é? Não é. Então, eu vim com essa ideia de quebrar todos esses paradigmas e trazer uma educação financeira para as pessoas. Enquanto empresa, enquanto pessoa física. E aí entrou o empreendedorismo na prática mesmo. E aí foi um pouco difícil de conseguir num primeiro momento. Você possui uma empresa que presta assistência financeira. Você também dá consultoria para empresas que querem terceirizar o gerenciamento, a administração. Fala desse seu formato, para ficar claro para quem está nos assistindo. Então, o que a gente tem hoje? Tudo dentro do universo financeiro. Tudo. A empresa que está com dificuldade financeira, precisa de um capital de giro e não tem aonde recorrer. Ou pega no banco com as taxas altas. A gente faz essa comparação. Será que a taxa que você tem é a melhor? Vamos buscar alguma coisa melhor no mercado? Vamos ver o que tem para você?
Porque muitas vezes as pessoas se pegam num relacionamento. Ah, mas eu tenho um relacionamento de anos lá no meu banco, eles já me ofereceram isso, então com certeza é o melhor. Porque se eu for começar em outro banco, eu vou ter que ter um relacionamento primeiro. Não, nem sempre é. E eu vejo que as pessoas sentem um pouco de preguiça, muitas vezes, de pesquisar, de ir atrás. Às vezes falta informação. Às vezes falta oportunidade. Isso. Né? E aí a gente faz esse trabalho. Eu vou pegar a empresa, vou olhar tudo que está acontecendo ali. Então, eu posso fazer um mapeamento. Olha, realmente, a taxa que você tem não está legal, dá para a gente trocar. O seu custo a gente pode diminuir dessa forma. Porque, assim, a terceirização financeira, muita gente acredita que é o contas a pagar, mas eu já tenho quem faça o contas a pagar, contas a receber, faturamento, eu já tenho quem faça, eu mesmo faço, eu dou conta. Quando você terceiriza, você está contando com profissionais da área. Então, é uma gestão estratégica financeira. Não é só pagar a conta e fazer faturamento e te entregar uns relatórios. Uma gestão estratégica. Eu vou olhar a sua empresa com um olhar de cima, com um olhar em base no que aconteceu, no planejamento do futuro, é bem diferente. As empresas economizam rios de dinheiro quando terceirizam a sua administração. Qual foi a maior economia que você conseguiu dentro de uma empresa? Tinha exageros gritantes? Tem muito. Principalmente quando é empresa familiar, acaba misturando um pouco as coisas e não enxerga muito bem os números. Então, quando a gente coloca assim, implementa coisas simples, você já vê ali, nossa, muito dinheiro, milhões, assim, anual, que está indo para o ralo. Até tarifas bancárias. Sim. Né? Porque você não tem tempo de ficar brigando com os bancos. Isso. As empresas, o que acontece? Como você falou, não tem tempo. Ou é o dono que cuida dessa gestão e está fazendo 1000 coisas, está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ou ele tem funcionários para fazer, mas aí é só essa gestão de contas a pagar, do financeiro, é uma coisa mais operacional. Quando você tem essa gestão estratégica, a gente vai olhar tudo. Vocês começam por onde? Você adentra uma empresa, vê aquela bagunça toda, empresa familiar, tem gato ali, tem criança, carrinho. E tem. Como é normal encontrar gato nas empresas? Então, é uma coisa... E aí você fala assim, eu tenho que pôr ordem em toda essa bagunça. Isso. Por onde eu vou começar? Tá. A gente costuma olhar o custo fixo primeiro. O que é seu custo fixo? Tudo que você paga todo mês. O aluguel, a folha de pagamento. Então, eu vou olhar tudo ali dentro, que está dentro você vai desse... relacionar tudo, mapear todo o custo fixo. Todo o custo fixo. Pronto, eu já fui reprovada aí. E ver aonde está a torneirinha aberta para eu fechar. Aí você começa a cortar. Começa a ver o que dá para reduzir, o que a gente não está enxergando. Depois que eu mapeei esse custo fixo, eu vou mapear a precificação, porque a maioria das empresas erram na precificação. Então, acha que tem uma margem de lucro quando, na verdade, não tem, quando está errado. Ah, eu coloquei o preço aqui que eu estou cobrando nessa caneca porque o meu vizinho também está cobrando. Mas eu não sei o produto que ele usa, eu não sei a formação que ele tem. Exatamente. O custo operacional dele pode não ser o mesmo. Não pode ser o mesmo que o meu. Uhum. Então, na precificação, a gente também consegue reduzir ali muita coisa. Porque na precificação, muitas vezes, tem muito erro ali. Porque você sabe que hoje a concorrência pega. Né? Uhum. E eu trabalho diariamente pesquisando preços da concorrência. Uhum. Sim. Porque você hoje é o maior fantasma, é a concorrência. Você tem que estar dentro do mercado. Sim. Então, ou você tem um produto diferenciado, ou você tem um atendimento diferenciado, ou você tem um atendimento diferente. Você tem que ter algo diferenciado, Sim. Não é isso, Maria? É isso. Agora, se você não tiver nada para ofertar para o seu cliente, você está fora, completamente fora. Você perde ali. Você perde. Então, o cliente ele tem que fazer opção por você por algum motivo. Sim. Então, eu acredito que um motivo só não é o suficiente. Não. Você tem que ter atrativos para o seu cliente, Sim. né? Uma boa oferta, um bom marketing, enfim. Você tem que sempre buscar um espaço. Tem que inovar, né? A gente tem que ir acompanhando as tendências e vendo como a gente está falando aqui desde o começo. O mundo mudou. Então, as coisas mudam, as empresas mudam e a gente precisa estar ligado a isso para acompanhar. Senão, a gente fica para trás. E você está há quantos anos nesse mercado? Olha, no total já tem 14 anos. 14 anos. Que eu abri a empresa 5. 5 anos. 5 anos com a empresa, instituída certinho há 5 anos. E é o futuro, né, Mari? Sim. É o futuro, porque hoje a gente
trabalha muito nessa questão da terceirização, porque, como a gente está falando, a gente faz 1000 coisas. Tudo tem sido terceirizado, né? Não é só administração. O frete, uma série de outros itens dentro do comércio, hoje a gente busca terceirizar. Sim. Para você poder dar mais atenção ao que é mais importante. Exatamente. Porque o empresário, eu vejo que ele fica sobrecarregado, né? 100% do tempo ele tá sobrecarregado. Porque a mão de obra hoje em dia, ela é precária. Ela é precária. Então, você acumula um monte de funções e aí você não consegue olhar direito para cada coisa. E aí, quando você começa a terceirizar os setores, as situações, é melhor. Fora o custo também, né? Quando a empresa tem funcionário para fazer essa parte, é bem mais barato você terceirizar do que você ter funcionário para fazer. E quando o contratante é resistente às suas ideias? Aí é um pouco difícil a gente trabalhar, né? Claro, ele tem o livre-arbítrio, né? O livre acesso, a empresa é dele, mas eu mostro números. Eu acho que quando a gente coloca número, a pessoa aceita. Se eu fizer essa mudança aqui, a gente vai ter uma economia de X por ano. Aí a pessoa olha e fala, realmente, isso está impactando no meu orçamento, então vamos mexer. E você cobra por resultado, por prestação de serviço, mensalidade? Como que você cobra? Olha, eu tenho alguns projetos, tá? Eu tenho a parte da mensalidade, então eu cobro uma mensalidade de acordo com o tipo de lançamento que eu vou ter ali, com a quantidade de lançamento que eu vou fazer no mês. Eu tenho um projeto, eu vou na sua empresa, a gente fica 3 meses, eu vou implementar tudo que tiver que implementar e te entrego isso para você tocar. Aí é um outro projeto, né? Então, eu posso te contratar por 3 meses, por 6 meses. Isso. Posso prorrogar. Isso. Geralmente quando a empresa quer terceirizar, já quer ficar livre mesmo, sabe? Não quero mais ter esse problema, então alguém vai tocar para mim, a gente só vai acompanhando, auditando, né? Tudo é auditado, porque a gente está lidando com dinheiro, está lidando com faturamento, então isso tem que ter esse acompanhamento. E quando é projetos, aí geralmente a pessoa quer aprender, quer tocar, quer fazer direito. Aí a gente acompanha. A gente faz um contrato de 3 meses, deu 3 meses, eu solto sua mão, mas eu fico de ladinho ali olhando para ver se você está seguindo, para ver se você precisa de algum suporte. Aí a gente vai sentindo. E você atua mais no estado de São Paulo ou no ABC? Olha, vou te falar que antes de eu ser mãe, eu estava no Brasil todo, fazia trabalhos em vários estados. Quando a gente é mãe, muda um pouquinho as prioridades, né? E aí a gente muda um pouco. O meu escritório ficava na Paulista até janeiro. E aí esse ano eu vim para o ABC, porque eu moro aqui, sou daqui, sempre ficava nesse indo e vindo, né? E aí comecei a atuar mais forte aqui. Mas hoje, com a questão do online, eu continuo atendendo empresas, às vezes, um pouco mais longe, mais de deslocar mesmo. E a sua mão de obra é especializada? A sua equipe são da área do direito, do administrativo, contabilidade? Isso. Como que você forma a sua equipe? Isso, tem que ter um pouquinho de tudo, né? Porque são contratados ou são parceiros? Tem os dois formatos, tem contratados e tem parceiros, porque depende, um projeto, por exemplo, esse projeto de 3 meses, eu não preciso contratar uma mão de obra, porque eu só vou ficar 3 meses acompanhando essa empresa. Aí você tem os seus parceiros. Aí eu tenho parceiros. Os parceiros. O restante é tudo a base operacional de operações mesmo, da parte de terceirização. Eu preciso ter operação montada, porque a gente vai fazer isso recorrente, então acaba fazendo. Essa forma de administrar através da terceirização também é uma modalidade recente. Sim. Né? E ela tem se estendido, está em crescimento, né? Inclusive, a gente ouço falar bastante, até no meu segmento, nós temos aqui já depósitos que terceirizaram a administração e estão se saindo muito bem, sim, inclusive. Sim. Né? Inclusive, nesse formato que você fala, que é empresa familiar, isso, né? Que tem que deixar certos vícios de lado, né? Sim. Focar em outras coisas, né? E você pretende ampliar, você pretende chegar onde? Olha, eu tenho um projeto muito grande na parte de educação. Por quê? Hoje a gente está atuando na parte operacional das empresas.
Mas eu vejo, quando eu pego as empresas, você vai lidando com pessoas. São pessoas que antes de ser uma empresa, tem uma pessoa ali atrás, tem um CNPJ, enfim, né? E eu fui vendo o quanto a falta de educação financeira mexe com as empresas, com as pessoas e por aí vai. Ih, já tô mudando meu curso, hein, Helena? Já percebi que eu vou ter que mudar o curso. E aí a gente vai vendo essa questão da educação. Então eu tenho algo muito forte voltado para a educação financeira. Então eu tô tentando levar isso para um lado de educação, de mentoria, até para empreendedores menores que estão começando, porque eu vejo o que a gente está falando, empresa familiar. Começou daquele jeitinho, cresceu daquele jeitinho e continua. Só que, se a gente tratar isso aqui no começo do empreendedorismo, ele vai crescer muito melhor. Ele vai ter uma empresa muito mais sólida do que se ele fizesse, né, desse jeito. E voltado também aí à educação financeira, um projeto que a gente tem que é incrível, educação financeira para os jovens. De 13 a 18 anos, já tratar essa educação financeira ali. Isso já poderia entrar no currículo, né? Sim. Já era necessário. Sim. Porque, se a gente for parar para pensar na escola, a gente aprende uma série de coisas e não aprende nada sobre dinheiro. E não importa a profissão que você tenha, você vai ter que lidar com o dinheiro. Sim. Né? Não importa a sua profissão, você vai lidar com o dinheiro. Um dos meus filhos, quando ele formou, que ele teve que cuidar da vida financeira dele, foi essa a primeira reclamação. Eu nunca aprendi a lidar com dinheiro, você sempre fez tudo, eu não sei, o que é isso? Então. Ele não sabia o que era IPVA, o que tinha que pagar condomínio, o que era IPTU, como que eu pago... E ele começou a reclamar, que ele não queria cuidar daquelas coisas, que ele não sabia, que ele não tinha tido. Não aprende. Eu tenho muitos clientes médicos também por conta disso, que eles não têm nenhuma noção de... Tem clínica, tem uma série de coisas, tem negócios, faturam muito dinheiro, mas não tem administração, porque na faculdade também não ensinam isso. Claro que eles aprendem tantas outras coisas que são importantes para a área deles, mas na hora de ter um negócio, estão totalmente despreparados. Exatamente. Até para a sua estrutura particular. Particular. Né? Eles não têm noção. Sim. E a gestão, né? Porque nós aprendemos com a vida, né? Isso. A gente aprendeu apanhando. Sim. E aí você quer justamente evitar que as empresas apanha. Isso. Você quer evitar. Você tem um Evitar, caráter preventivo. Isso, preventivo. Que bacana. E você tem um telefone, você tem site, como que procura você? Eu atuo muito pelo Instagram, né? Hoje em dia a gente... antigamente era mais site, mais e-mail. Aí a gente foi migrando aí para essa era de Instagram. Então eu tenho bastante contato ali pelo Instagram. E deixo também o meu contato do WhatsApp para falar direto comigo, ou alguém da equipe atende. E o boca a boca, né, Mari? E o boca a boca. Boca a boca, acho que é a melhor propaganda. Sim. Hoje em dia, antigamente era muito o porta a porta, mas hoje eu acho que vai muito na indicação, né? O boca a boca. Na indicação, porque, e como a Eliana também, Sim. um aluno indica outro, um aluno indica outro, né? A gente até bonifica isso. Ah, é? Na faculdade, o aluno que indica outro aluno e aquele colega faz matrícula, ele ganha uma mensalidade e dá mais 10% de desconto no segundo semestre do colega. Olha então, assim, só. eu tenho alunos que fazem o semestre todinho sem pagar, porque indicou amigos. Quer dizer, Olha se ele só. indicar 6 amigos... Ele não paga o semestre. Olha só. Né? Um jeito de economizar, a dica financeira aí, né? É isso mesmo. Não, e são estratégias que a gente precisa ter também para aumentar nosso leque, nossa clientela, né? Porque não é fácil. Sim. É mais fácil captar, assim, é difícil você captar um novo aluno, um novo cliente, mas a indicação de um conhecido, né? Então, assim, você não entra na rede de contato daquela pessoa, somente ela. E ela indicando, a pessoa vem. Quando ela vem por indicação, ela já vem certa que ela quer fazer. Exato. Ela quer fazer o curso. É isso. Muitas vezes a gente olha muito para os novos clientes e não olha para a carteira que você já tem. Sim. Porque na carteira que você já tem, ou é um cliente que vai comprar algum outro produto de você, ou é um cliente que vai te indicar. E a desinformação também, você acaba ficando... Muitas vezes, você não tem acesso a um produto, porque vocês são um produto, né? Nós somos. Sim. Então, a falta de informação, muitas vezes, você deixa de contratar um serviço como o da Mari, por falta de informação. Sim.
Muitas pessoas também deixam o sonho do ensino superior guardado, achando que não é para ela, ou que não é acessível, ou que ainda é muito difícil, ou que está tão difícil quanto era lá atrás. Porque antigamente era aquela coisa assim, uma família de 10 filhos, só um fez faculdade, Isso. era, né, o filho mais novo, geralmente. Muito caro. Tinha que pagar vestibular para depois passar no processo seletivo, para depois conseguir, né, ingressar na faculdade. Hoje é muito mais acessível. Então, hoje é para todo mundo, sim. E não tem idade, né? Não tem idade. Aquela pessoa que ficou muito tempo com aquele sonho, por exemplo, de fazer uma pedagogia guardadinho ali, é para ela, sim. Aquela pessoa, vamos supor, né, aquela senhorinha que criou os filhos e agora está ajudando a criar os netos, mas ela sempre quis ser professora, e às vezes ela não tem o ensino médio, e aí fala, nossa, como que eu gostaria de fazer uma faculdade, mas o que eu faço? Tem o Enseja, tem programas do governo que ela pode fazer uma prova, né? Se inscreve, faz a prova do Enseja, e ali valida o ensino médio, ela está apta para fazer um ensino superior. Mas você acha que esses projetos são divulgados? Porque eu penso que falta divulgação. Falta. Você concorda, Mari? Concordo. Até tem a divulgação, mas falta o entendimento do que está sendo divulgado. Exatamente. Então, assim, é muito diferente eu falar assim, faço o Enseja. Para que serve o Enseja? Como que eu faço isso? Né? Então, aonde por tem quê e isso? para quê? Então, aquela palavra Enseja não me faz sentido, então eu não vou Isso. prestar atenção. Aí, quando ela chega na faculdade e aí você explica, fala, eu ouvi em algum lugar. Então, agora sim, eu entendo o que serve, para que serve isso, e sim, me faz sentido, porque por meio disso eu posso ter acesso. Puxa vida, era isso que era o Enseja? Né? Então, é a forma da divulgação da informação, né? Principalmente esses programas de governo. Por exemplo, ProUni, né? Então, assim, muitos alunos que estão em faculdades particulares, eles podem ter até a gratuidade das suas mensalidades por meio do ProUni. Mas qual é a porta de entrada para programas governamentais de educação? O Enem. Então, agora, domingo, nós vamos ter o Enem. Então, assim, mas quem já está estudando vai fazer Enem? Sim, porque se lá na frente você quer tentar o ProUni, você tem que ter feito o Enem. Então, sim, é importante estar atento a esses programas do governo. E por meio do Enem te abre outras portas também, né? Então, antes era o FIES, que era o financiamento estudantil. Agora não faz muito sentido, porque a mensalidade das faculdades hoje está mais acessível. Muito? Muito mesmo. Muito mesmo. Eu vejo, em média, R$400, R$300. Meu curso mais barato hoje está R$149. E qual seria esse curso? Gestão pública. Gestão pública, né? Tenho gestão pública, tenho segurança do trabalho, tenho muitos cursos, tenho mais de 165 cursos de graduação. Em média, então, vamos falar em R$250? 250. R$200. Paga-se um curso superior? Sim. E se forma. E não vai gastar passagem, o lanche, a passagem. Isso, estacionamento. Né? Nada disso. E ainda paga meia no cinema, paga meia entrada no cinema, porque tem a carteirinha do estudante. Olha só. Né? Pode pagar, né, meia passagem também no transporte público. Então assim, tem muitos... E pode ser estagiário, remunerado. E pode abrir as portas para outras oportunidades também, né? Sim. Porque, como você mesmo estava me falando, né? Hoje, o curso superior, ele é obrigatório, não é mais. Sim. A questão do diferencial do ensino superior, que já foi há um tempo, hoje ele se equivale ao ensino médio. Então, assim, antes, né, arrumava mais emprego, tinha mais oportunidade quem tinha o ensino médio. Agora, o ensino superior é equivalente ao ensino médio. Mas uma coisa importante também que a gente tem que falar é a diferença de empregabilidade e trabalhabilidade. Né? Você falou, a gente sempre foi sempre orientada a ter um emprego. Hoje não mais. Hoje você tem que estar apto a ter trabalho. E qual é a grande diferença? Né, para você ter uma empregabilidade, você precisa de aprender habilidades e técnicas para você ser competitivo no mercado, para ter um emprego, né, registrado e tudo mais. A trabalhabilidade não, é você ter habilidades para que você tenha ou emprego ou um trabalho ou prestação de serviço. É isso que está faltando. É isso. Quando eu faço uma entrevista, que eu abro qualquer vaga que seja para a minha empresa, então eu recebo inúmeros candidatos para aquela vaga, mas você percebe que a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo ali. Sim. Tipo assim, em busca de uma oportunidade, seja ela qual for. Ela coloca no currículo, mas quando você começa a conversar com ela,
nem sabe o que ela quer, né? Entendeu? Então está difícil Sim. até para quem está oferecendo uma vaga. Você Sim. começa a conversar com a pessoa assim. E as habilidades também, né, Marisa? Porque, assim, geralmente você abre uma vaga que você pede minimamente, né, ensino superior cursando, você espera que aquela pessoa tenha habilidades tecnológicas básicas, que saiba mexer minimamente numa planilha de Excel, que saiba responder o WhatsApp pelo computador, que tenha essas habilidades básicas. E isso tem que vir junto, né? Então, assim, aí entra os cursos que a gente estava falando, né? Então, assim, buscar essas habilidades, buscar essas competências é importante. Tem muitos cursos gratuitos de Excel, de PowerPoint, de escrever corretamente um texto, um e-mail, né? Porque as empresas ainda fazem isso e precisa ter essa Porque formalização. entrou muito vício, né? Por conta daí das redes sociais, a forma de escrever, de digitar, as pessoas nem sabem mais o que é certo, o que é errado. Não. Eu recebi vários e-mails, VC, né? Então, VC, né? Então. Abreviando ali. e a comunicação formal é E muito aí, falando importante. de currículo que vocês estavam falando, que a pessoa não sabe o que quer, pretensão salarial. O pessoal não consegue responder isso. Qual que é a sua pretensão salarial? Tem medo do dinheiro. Sim. Tem medo de falar de dinheiro. É porque é o fantasma do desemprego, é o fantasma. Então, a pessoa tá ali, ela quer entrar e mostrar o potencial dela. Tipo assim, deixa eu entrar Isso. e aí você vai me valorizar, você vai colocar o seu preço. Eu costumo falar de contratação, eu costumo falar que a gente contrata caráter e treinabilidade, né? Porque é muito mais fácil você contratar uma pessoa que tenha proatividade, que tenha vontade, que tenha esse perfil, que tenha essa motivação, porque a motivação está dentro da pessoa, você não consegue motivar o outro, né? Sim. E aí você treina a habilidade. É muito mais fácil. Mas eu acho que o pessoal acaba mudando isso. Contrata por habilidade técnica e demite pelo comportamental, Também acontece. né? Porque assim, na hora da entrevista, na hora de você analisar um currículo, aquela pessoa é uma. Sim. No dia a dia se mostra outra. Não, 15 dias depois, cadê? É. Cadê aquela pessoa? Quem é? Quem é você? Então é difícil, né? Sim. É difícil para o empregador também lidar com estas situações. Sim. Né? Hoje nós estamos treinando, nós mudamos. Eu prefiro treinar. Treinar. Se eu identificar Sim. que a pessoa tem boa vontade, eu prefiro treinar. Então, nós estamos fazendo isso, partindo para o treinamento. Isso. Mas isso daí é uma decisão, é uma decisão deste momento. Sim, de sobrevivência. Eu desisti de buscar já uma pessoa treinada e nós passamos a treinar. Mas, ao mesmo tempo que você começa, você fala assim, eu vou perder tempo com essa pessoa. Você passa 15 dias... Você fala, lá tô eu de novo selecionando, né? vou perder É tempo. isso, é isso. E vai muito tempo. E a gente não tem esse tempo todo para perder. Entendeu? É. E a questão também, nós temos aqui essa caneca, nós três estamos olhando, cada uma vai enxergar ela de uma forma. Sim. Sim. E aí, como você passar para aquela pessoa o que você quer, o que você deseja? Eu não consigo. Essa semana nós tivemos um embate lá na empresa, porque fazer vitrine, elas não enxergam o que eu quero que elas enxergam, não tem jeito. E eu, como a Mari disse, eu tenho tempo para fazer tudo? Não vou ter tempo, aí vou ter que chamar a Mari. Sim, Vou ter que contratar a Mari, porque eu gosto do pesado, eu gosto de pegar no pesado, eu gosto de ficar à frente de loja, mas eu não tenho tempo. Eu tenho outras questões administrativas, eu tenho outras questões de marketing para resolver. Então, eu não posso querer estar em todos os lugares. E nem deve, né? Nem deve, porque assim, se você começa a fazer muito operacional, você sai da visão do estratégico. Da gestão, né? Então, não deve, porque aí quem perde é toda a tua equipe, porque a empresa sofre como um todo. Aí Sim. a Mariana estava falando da questão financeira. E é isso, se você está fazendo operacional, você saiu do estratégico. Então, não. Aí tem que entrar um pouquinho no meio termo, tá? Ninguém vai fazer exatamente como você gostaria, mas tem que chegar bem próximo disso. Próximo. Bem próximo disso. Então, a comunicação tem que ser muito clara. E os treinamentos, né? Então, eu trabalho muito com meta.
né? Então, a minha equipe, ela trabalha muito com meta. Mas, hoje, a gente estava falando há pouco, né? A questão de a gente ter ofertas, né, muito similares. Eu tenho preço muito similares e qualidade também semelhantes. O que faz aquele cliente decidir por mim e não por você? Se ele tem um monte, né, de ofertas parecidas. Sim. Às vezes, a questão ainda é o atendimento. Então, eu prezo muito por isso, porque, assim, tem um monte de faculdades. O que vai fazer ele, né, escolher por mim? Então, eu tenho a qualidade, né, do ensino, mas as outras também têm. Eu tenho preço, as outras também têm. E a gente tem que fazer a precificação, né? Então, a gente está ali, né? Preço médio. Mas, às vezes, é a orientação, é o atendimento, é o acolhimento. Né? É quando ele se sente parte daquilo, né? Parte daquele mundo que você está oferecendo. Então, é isso que tem feito a diferença, né, no meu negócio. E aí eu tenho que treinar o meu colaborador para fazer esse atendimento. Vai fazer igual a mim? Não, não vai. Vai dar a mesma orientação? Não, não vai. Mesmo porque também, às vezes, não tem nem o mesmo tempo de experiência e tudo mais, mas tem que chegar próximo disso. E aí vem a frustração, muitas vezes. A gente tem que trabalhar isso. Né? Aí a gente chama a Mari. Né, por Mari? Por favor. Aí contrata a Mari, que a Mari vem com o suporte dela. Sim. Vem com todo o exército dela. Aqui está errado, aqui está errado, aqui tem que ter mais um, aqui tem que ter menos um. Acho que o maior peso hoje dentro de uma empresa de pequeno porte, que era o meu caso, é o sistema financeiro como um todo. Sim. Porque esta semana, Mari, foi debitado da minha conta R$260 de cesta. A famosa cesta de serviço. É, ninguém sabe o serviço que tem lá dentro, porque a cesta é vazia, né? E eu tenho 5 contas dessa agência. 5. Faz aí, vezes 5. Peguei e perguntei pra minha gerente. Falei, eu não tenho isso em qualquer outra agência minha. Não existe. É R$60 uma cesta. Sim. Né? Ela falou assim, realmente, eu também acho que está um pouco, está por fora. Eu vou excluir. Ajustar. Vou ajustar para você. Quanto tempo isso passou, então. né? Poxa vida. Quanto tempo você ficou pagando esse valor? Que entendeu? até você reclamar Até e falar, você não, ver. eu vou ver. Tem tanta coisa que as empresas nem conseguem ver. Porque Porque no não dá extrato tempo. tem muita movimentação Então, e aí passa passa batido. batido. Sim. Você não tem tempo de ficar todos os dias controlando Acompanhando. tudo As isso. contas de celular mesmo, né? Então, vira e mexe, aparece lá um monte de coisa, de aplicativo, os corporativos, né? Eu tenho Sim. vários celulares em cada unidade, eu tenho, né, um telefone corporativo. E aí aparece, de repente, assinatura disso, assinatura daquilo, e ali um monte de coisa e vem cobrando Nem a vê. mais. Fala, ué, ninguém que é fez isso? Não isso, contratei. gente. Ninguém fez isso. E como que você vai dar conta de olhar tudo isso? Não dá. E aí é onde entra a equipe financeira, né? Exatamente. Sim. E a Mari hoje, você presta você tem uma equipe fixa e uma equipe terceirizada. Isso. Tem uma equipe que também é parceira quando existe uma demanda maior. Isso. Você faz e como que você faz essa seleção? Como que você traz esses parceiros? É um time que você já vai montando, tá? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho já os parceiros estratégicos. Jurídico também? Jurídico também. Que a gente não tem problemas, que já vem andando, já dá certo. Mas no começo, para achar, É difícil. entra na mesma linha aí da mão de obra, né? Do funcionário. Você tem que quebrar a cara várias Quebrar vezes. a cara até várias acertar. vezes, né? Porque quando você está lidando com um parceiro, você contratou a minha empresa, não importa o parceiro que está comigo por trás. Se acontecer algum problema, eu que vou resolver com você. Você né? já teve problemas Com certeza, de prestação de serviço com reclamação de clientes? com certeza. Com parceiros, justamente por conta disso. Hoje, já há um bom tempo... É ruim pra gente. É um ruim, sentimento ruim, É né? ruim, porque é o seu nome que você está levando, né? Não, e você quer dar o seu melhor, é o nome da sua empresa, É. você quer estar sempre... E de repente... Bem avaliada, né? Isso. É. Aí você fica chateada com uma reclamação. Sim, sim. E aí vem imagina eu que lido com fretes, com entrega a domicílio, que isso daí é um maior reclamação, o maior Sim. índice de reclamação que eu tenho é as entregas. As entregas. As entregas. E é um difícil. terceiro que faz, né? Nem todos. Nem todos. Nós temos caminhões próprios da maioria e temos terceirizado, mas inclusive
normalmente as reclamações é da equipe fixa. Olha só. E aí? Treinamento. Treinamento. Que você não consegue recontratar, substituir. Sim. Eu acho que o nosso país ele está entrando numa fase também que, por exemplo, ninguém mais, vamos supor, as pessoas estão estudando mais, estão se capacitando, estão evoluindo. Então, esse serviço de base, essa mão de obra braçal, Tá precário. não está. Tá. Ela está ficando complicada, está faltando pessoas para essa mão de obra braçal que dá o suporte básico para nós. Sim. Né? A minha mão de obra está ficando defasada. A gente não consegue repor esses profissionais. Né? Justamente porque você está vendendo muito curso, né? Sim. E engraçado que às vezes, né, assim, o jovem ele quer ser chefe, né? E às vezes não está nem preparado para isso, não tem maturidade para isso, né? Então, assim, principalmente os jovens, eles começam a estudar, eles já saem, eles querem ser chefe, eles têm essa pressa, né? É a geração Z mesmo, né? Então, assim, é um outro perfil que a gente está aí trabalhando junto, né? Convive, né, com essas pessoas. Então, também tem esse outro perfil. As pessoas jovens, eles querem tudo muito rápido, né? Então, assim, essa molecada que está vindo agora para o mercado, eles querem tudo muito rápido e eles mudam também por muito pouco, né? Então, essa permanência, essa perenidade, né, no trabalho também mudou muito. Mudou muito. Antes a gente ficava muito tempo. Para melhor ou para pior? Eu acho que fica um pouco vulnerável por conta dessas questões mesmo de mudanças muito rápidas, né, deles mesmo, mas assim, por tão pouco. Então, por exemplo, às vezes você tem lá o estagiário, tá? O estagiário de qualquer curso de gestão. A sua bolsa auxílio é X. Se o outro, do mesmo segmento, mesmo curso, tudo, te oferecer X mais um vale a mais, ele muda. Então, ele não tem essa... Sabe, ele não, esse vínculo não faz um plano mais. De carreira. Não mais. Ele não pensa nisso, ele não, é imediato. Ele muda muito rápido. Então, hoje, essa geração tem outro comportamento. Então, a gente também tem que aprender a lidar com esse perfil, então, que também é bem diferente. Lá na minha empresa, nós temos 70% da minha folha de pagamento tem mais de 10 anos de casa. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas 70% de toda a folha de pagamento tem mais de 10 anos de casa. Isso por baixo, porque a maioria tem mais de 15. Né? Nós temos funcionários de 37 anos de casa, 30 anos de casa. É uma vida, sim, né? São sim. parceiros nossos já, né? Então, é outra geração. Sim, sim. E são várias gerações no mesmo ambiente. Sim. Não é? Porque você tem aquelas pessoas que estão há anos, tem aquele jovem que vai ingressar agora e que tem um outro perfil. São várias gerações no mesmo ambiente. É uma ambiência totalmente, isso sabe? Isso gera conflitos, tá? Sim, com certeza. Com certeza. Isso gera conflitos diariamente. Sim. Porque os que estão lá, que vêm de uma outra geração, que vêm de uma outra... tem dificuldade de entender esses que estão chegando. Sim. Completamente diferente. E a recíproca também acontece. Sim. Porque eles também não vê sentido, né, esse vínculo e essa permanência toda, porque para eles tudo é muito rápido, muito mutável. Até o empreendedorismo ajuda nisso, né, também. Porque ajuda, né, nesse sentido. Porque antigamente as pessoas tinham muito medo de largar um CLT. Era mais difícil. Hoje em dia, todo mundo virou empreendedor, todo mundo quer vender o seu, todo mundo mundo por quer necessidade, crescer. né? Sim. Porque a gente fala do empreendedorismo, né, por oportunidade ou por necessidade. A grande maioria agora foi por necessidade. Principalmente na pandemia, né? Exatamente. E aí muitos talentos foram, mas né, identificados você não também. vê que a grande São Paulo, você não tem essa visão de que o ABC, por exemplo, ele perdeu muitas empresas, desindustrializou. Então nós temos agora um novo mercado, nós vamos ter que nos adaptar. Serviços. Sim. Então, essa oportunidade de serviços que nós temos agora na região do Grande ABC vai necessitar de outros cursos, de novas formações, de um novo estilo de vida. Então, e a renda também diminui, né? Porque o serviço, ele paga menos, né? Naturalmente, o mercado, ele já dá uma caída na rentabilidade.
Porque, assim, antes, né, o emprego na indústria tem né, tem um parâmetro aí de rendimento. Com essa desindustrialização, todos perdem renda e receita. Logo, o movimento da economia também perde. Então, por isso que você tem que sempre estar olhando a precificação, porque assim, o mercado tem que se adequar. Porque se a renda de uma região está diminuindo, tudo o produto que gera, a ser ofertado, né? Exatamente, você tem que reduzir também. E às vezes você tem que sacrificar a sua margem para você sobreviver. Sim, isso a daí nova, já, né? isso já a vem nova, acontecer sim. desde 2015, que para nós foi a maior crise, Então. né? A maior crise que o Brasil já teve, que o comércio Sim. teve que enfrentar. Não foi plano cruzado, não foi esses planos econômicos. Não foi. Isso daí nós tiramos de letra. A nossa maior crise, nosso maior baque mesmo de portas abertas foi em 2015, 2016, 2017. Né? Poucos sobreviveram. Sim, sim. Poucos sobreviveram. E chegou um determinado momento que nós achávamos que não iríamos sobreviver. Não tinha clientes na porta, não tinha telefone tocando. E todo mundo estava no seguro-desemprego. Isso. Ninguém queria gastar a sua reserva porque tinha medo. Sim. E a mídia... E a economia para, né? Então, nós tivemos realmente uma retração muito grande em 2015, 2016, né? Eu estava no comércio nesse Eu acredito período. que foi aí também que vocês entraram em cenário. Vocês começaram a crescer nessa crise, porque vocês viram a oportunidade de novos cursos, de novas oportunidades, né? Porque eu abri a primeira, né? O primeiro polo, que foi Mauá. Eu abri os dois de uma vez, Mauá e Santo André. Em 2020, janeiro de 2021, eu estava abrindo a porta. Então, assim, no meio da pandemia. Mas por quê? Porque eu enxerguei essa necessidade, porque assim, ia passar. E eu queria estar pronta para aquele momento. Então, e você atribui isso a ter uma visão além do tempo? Porque quando nós tivemos a maior crise mundial, você enxergou uma oportunidade. Não é isso, Mari? Sim, é isso. Você também, né? É aquela história, né? Ou você chora ou você vende lenço. É isso, eu ia falar isso, é isso mesmo. Eu prefiro vender lenço. Eu preferi também. Mas, assim, é enxergar o que está acontecendo, é você estar atenta ao que está acontecendo. São fatos. Então, assim, a gente estava no meio de uma pandemia. Não é racional você imaginar que tudo vai voltar como era antes. Não, porque a gente estava atravessando muitas mudanças. E aí eu senti isso porque eu estava como diretora de uma faculdade presencial. Naquele momento que tudo parou, os meus professores tiveram que se virar para dar aula. E aí muitos tinham dificuldades até com tecnologia e tiveram que usar os seus próprios recursos. Então, assim, não tinha condições de isso perdurar e dar qualidade de formação daquela forma. Nessa fase você era diretora? Eu era diretora da faculdade presencial, né? Então, quando começou. E aí teve, né, todo mundo em casa, e aí os alunos tinham que ter aulas remotas, mas a gente não tinha plataforma. E aí os professores tiveram que, cada um às suas custas e da sua forma, e um aprendendo com o outro, se virar para dar aula para os alunos que estavam esperando. Que não podia ser desgaste emocional muito grande, não foi? Nossa, demais, demais. E aí eu identificando aquilo, eu vendo aquele cenário, eu falei, isso não vai... Sabe, não tem como continuar desta forma, sem estrutura, sem você ter minimamente, né, assim, uma estrutura tecnológica para dar condições para que aquilo aconteça. E aí que me veio o convite. Então, assim, quando eu pesquisei a Uniaselv, quando eu fui ver realmente toda a estrutura, e eles já tinham nascido dessa forma. Eu falei, não tinha como voltar atrás. Não tinha. E assim, a questão do semipresencial, aqui ainda é muito recente, mas fora não, né? Então, assim, nos Estados Unidos, isso já existe há muitos anos. Então, a gente só teve, assim, a gente teve uma crescente mesmo, né? De crescer rapidamente em pouco tempo por força da pandemia. Você sabe que nem os meus fornecedores que possuem representantes, eles não voltaram ainda. Então, home office, olha isso. Entendeu? Porque hoje tudo agora é online, tudo por celular.
E eu não quero mais atender, eu não quero mais perder tempo Sim. com o representante ali na minha Exatamente. porta. Eu não quero. E tem muitos que às vezes fazem questão, Marisa, eu tô aqui por perto, você pode me atender? Eu falo, poxa, Não precisa, vida, eu vou perder 2 horas. Antigamente, quando eu fazia reunião online, antes da pandemia, eu me achava chique. Falava, nossa, gente, coisa chique, né? Uma reunião online com pessoas... Era só quando era gente de outro país, ou às vezes um estado que a gente não tinha condição de... Não valia a pena ir para fazer reunião. E hoje em dia eu vejo o quanto isso melhorou. O tempo, a qualidade de vida, o dinheiro em si, o tempo que você gastava para se deslocar de um lado para o outro, para fazer reunião. Gente, claro que a pandemia trouxe, né? Devastou muitas coisas, mas também teve o seu lado bom grande, e o aprendizado, né? Um aprendizado muito grande. E rápido. Então, mas e a relação humana e o contato humano? Como que vai ficar? Aonde vamos chegar daqui a 10 anos? Porque nós estamos nos distanciando cada vez mais, né? E você como educadora, como que você enxerga isso? Eu acho que assim, a gente sempre está atenta a essas questões das mudanças mesmo e se preparar para elas, tá? Então, acho que a gente tem que ir acompanhando essas mudanças, né? Então, é isso. Eu acho que essa pandemia trouxe muitos aprendizados, né? Então, a gente precisa acompanhar e estar muito atento ao que está mudando e acompanhar essas mudanças. Com relação a relacionamento, tem formas diferentes de relacionamento. Hoje, por exemplo, a questão do WhatsApp, né? Eu não atendo muito ligação mais, porque a gente resolve muitas coisas deixando mensagem, manda um áudio e depois você já vai respondendo. Sim, no seu momento, né? né? Isso, mas não liga, porque as pessoas tem pessoas ainda que ligam. Eu não gosto que liga, porque às vezes eu não posso atender. Quando a pessoa te manda uma mensagem... Posso te ligar? Posso te ligar. Oh, desnecessário. Ela gastou o tempo da mensagem. Posso. O que você vai responder? Que pode, né? Claro. Não posso falar agora. Mas assim, o que acontece? Às vezes a pessoa só liga... direcionar. Eu já falo assim, olha, eu não estou podendo atender agora. Você quer deixar a mensagem aqui? Assim que eu puder, eu te respondo. Porque mas já evitar a ligação. Porque, ligação... Já ajuda, né? Então, assim, a gente já aprendeu a otimizar esse tempo. Sim. Então, assim, o fato de ficar ligando e tal, manda o áudio, porque aí assim que você já tiver um tempinho, mas a gente trabalha muito mais, né? E não sei se você é como eu. Eu paro e falo assim, peraí, deixa eu ver com o que eu tenho que falar. Eu tenho que mandar mensagem pra fulano, pra ciclano. Não, fulano não me respondeu onde. Tá. Eu pego e mando todas as mensagens. Eu também. Você é assim? Aí durante o dia eu vou administrando. Isso. E às vezes a gente tá trabalhando, mandando mensagem, tudo que você lembrou e tal, à noite. Também. Que é o momento que você fala, deixa eu fazer o fechamento do dia. Sim. E à noite você tá ali. Aí faltou coisa pra responder, é verdade. Não é? A gente trabalha muito mais, né, então, na verdade. Mas essa questão desse distanciamento, desse contato humano, aquele sentimento do primeiro professor, aquele sentimento daquela quadro todo desenhado, você não lembra? Mas hoje, olha só, a gente tem o metaverso, né? Então, assim, é a tecnologia vindo, assim, totalmente diferente. Então, assim, a gente tem como criar vínculos dessa forma também. Eu espero que sim. Tem sim. Eu faço o processo seletivo para contratação de funcionário à distância. E dá para você sentir como que é mais ou menos aquela pessoa à distância. Mas o relacionamento dos jovens não são mais como na nossa época. Não. Quer dizer, eles vão buscar a felicidade de outras formas, de outras maneiras. Imagina daqui 10, 15 anos como será? Mas isso teve em toda a juventude. De uma forma ou de outra. A transição? Sim. A rebeldia. Sempre acontece, É o brincar na rua, né? Que antigamente era tão natural. Hoje em dia você não vê mais isso. É tudo no celular, é tudo... E tem até questões que a gente fala assim... Ai, menino, sai do celular. Não sai desse celular. Mas aquele é o mundo dele. Aquilo é a forma que ele tá vivenciando. A nossa forma foi brincar na rua, mas a forma dele... Quer dizer que as refeições em família, sem o celular... não, refeição aí está já é fora demais. De moda? Não, refeição já é demais, você vê criança o tempo todo ali, liga o celular, coloca ali, fica ali, não sabe nem o que tá fazendo. O que eu digo? Acho que a gente tem que, como a gente está falando aqui, acompanhar a evolução. Então, se eu já sei que a criança, que o jovem, que o adolescente agora tá nesse formato de gamificação, vou trazer isso para minha realidade, de educar ele nessa forma. É difícil, né? E monitorar, né? Porque também tem muitos riscos, né? A internet, ela traz muitas oportunidades, mas, sobretudo, muitos riscos. E expõe demais. Então, assim, o monitoramento sempre tem que ter, né? Então, assim, os pais, os responsáveis, né? Não importa a estrutura familiar.
monitorem as crianças. As crianças, elas não têm maturidade para decidir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, cabe, sim, aos adultos monitorar, sim. E hoje eles são crianças, eles amadurecem tardiamente, né? Porque Sim. eu com 12 anos, com 10 anos... Sim. Eu comecei a trabalhar com 13. Então, e hoje? Então. O que é 12 anos hoje, Sim, 13 anos hoje? sim. É criança. Criança. Até mais velhos, né? Com 20 e Não poucos sai de casa anos, mais, já né? ainda... São vulneráveis a tudo isso. Não ficam? Sim, Ficam sim, expostos a sim. tudo isso? Sim. É isso aí. Que bom saber que temos aqui 3 mulheres, né? Sim, Porque eu também sou mãe, sim. também sou empreendedora, também já passei por desafios. Sim. Como a Mari já foi discriminada, eu já fui várias vezes discriminadas. Até hoje, lá na minha empresa, chegam representantes, chegam pessoas e falam, né? Eu gostaria de falar com o seu marido, ele está? Isso é comum, normal. Aí o pé fala assim, pera, não, né? Dá licença, chama ele. Eu tive farmácia, né? E aí teve momentos de realmente o representante chegar e falar, eu posso falar com o proprietário? E às vezes eu estava limpando, eu estava varrendo, né? Porque eu abria, varria, limpava. Lugar lá de na mulher, frente. né? Olha só. E aí chegava, posso falar com o proprietário? Eu pode sim, eu vou chamar já já. Terminava de limpar tudo, Voltava. ia lá, colocava o jaleco. Pois não. Essa é boa. Olha, Essa é boa. boa. Aí, né, você fala, e agora? Então, mas ser mulher, ser mãe, ser empreendedora é um desafio medonho. Nós sabemos disso, né? Nós temos aqui 2 gerações, né? Sim, Nós 2 sim, somos de uma verdade, geração sim. e ela de outra geração. Sim. Mas, ao mesmo tempo, os perrengues são os mesmos, que é o desafio de ter que dar conta da maternidade, que como nós sabemos, a gente sempre se cobra, Sim. a culpa, né? A culpa, por exemplo, a que horas a Mari deixou 2 bebês em casa, né? Você não, sua filha já é adulta, os meus já são adultos, mas a gente sempre se culpa, né? Sim. Por exemplo, você fala muito com a sua filha à distância? Falo também. Eu não falo. Falo. Eu fico tão cansada que eu não Não dá tenho... nem tempo, né? Não tenho vontade de falar ao telefone. É só pelo WhatsApp mesmo. É, o WhatsApp, a gente fala. Pelo WhatsApp, né? Sim. Conversa, manda aquelas... Isso. A rotina nossa, né? Sim. E ela está em... Qual cidade que a sua filha está? Ela estuda em Fernandópolis. Em Fernandópolis, né? É interior de São Paulo, é isso? Interior. Pois é isso daí, gente. Bom, você... Qual é o nome da sua instituição? É a... Uniaselv, Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Uniaselv. E aí as pessoas interessadas, elas vão entrar também no Instagram. No site, a gente já tem, né, o site, então no site ele pode ter acesso a todos os cursos que a gente comentou. E você é mais aqui da nossa região, né? Eu sou de Mauá. Não, mas assim, as suas unidades, a maior Não. Eu tenho Mauá, Santo André, aí depois eu montei em Birigui, interior de São ABC Paulo. você tem 3. Tenho duas. Duas. Mauá e Santo André. Aí eu montei em Birigui, no interior de São Paulo. Aí depois eu montei no município de Tremembé, Campos do Jordão. E a última agora, a Damantina, São Paulo, tudo São Paulo. Tudo São Paulo. Mas assim, a logística é bem complicada. A logística é complicada. E como que você gerencia isso? Isso. É presencial que você vai? Você vai ou visitando. Não? Eu vou visitando. Caramba. E fico no remoto todo o tempo. Difícil, hein? No remoto sempre. E uma mulher mas muito por trás de treinamento. tudo isso. Olha o Sim, desafio de uma mulher, né? Uma mulher. Gerenciar tudo isso. Tudo isso daí, dar conta de tudo isso daí. E o mais legal é isso aqui, é possível. Né? Então, assim, eu acho que é esse o recado, né? É possível, né? E é prazeroso quando você faz o que você acredita e que você quer deixar um legado, sabe, assim, de transformação, de algo muito positivo na vida das pessoas. É isso. Então, assim, e você faz o que você gosta, aquilo não é pesado, né? Aquilo é prazeroso. Então, é isso, sabe? Eu consegui unir a administração, né? Que é a minha formação, com a educação, que é a minha paixão. Então, assim... Virou um negócio. Exatamente. Então, Virou hoje eu faço o negócio. que eu amo, sabe? E a maior paga é quando você ouve dos alunos, sabe? Que eles conseguiram uma colocação importante, que eles foram promovidos, ou que eles conseguiram uma ascensão profissional. Olha só para você ter uma ideia. Eu tenho um aluno em Santo André.
Ele é da área de TI e ele conseguiu um estágio sênior. Ele estava fora do mercado e ele conseguiu um estágio remunerado sênior. Ele falou comigo, feliz da vida. Ele foi dar o depoimento dele, chorando, emocionado. Ele é E você esposa. vende sonhos também, né? É isso. Você vende sonhos. E é sobre isso, sabe? Então, assim, e esses sonhos são possíveis e são para todas as pessoas, sim. Claro que cada um vai ter que ter a sua dedicação, vai ter que ter o seu sacrifício, porque não mas é tudo fácil. na vida, né? É assim. Sim. Né? E aí eu costumo falar ainda, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ficar 2 anos e meio, eu vou ficar 5 anos, eu vou ficar 4 anos. Esse tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é que se você ingressar agora no ensino superior, daqui a 2 anos e meio, daqui 5, daqui 4, você está colando grau. E se É você ficar isso. pensando, O tempo vai passar. vai passar do mesmo Passa, jeito. você teria feito 3 faculdades e É isso. deixou passar. Né? Então, é possível. Com certeza. Eu sou prova de que tudo é possível. E eu não vejo obstáculo em nada. Sim, sim. Eu costumo achar que tudo é fácil. Eu acho Tudo que, é Marisa, fácil. esse é o legado que a gente deixa, sabe? Eu acho que, assim, muitas pessoas se inspiram em você, sabe? Eu imagino isso, tá? Então, assim, né, de tudo que você faz, eu acho que você inspira muitas pessoas. Então, Eu esse espero é o que legado que a gente deixa, sabe? Eu acho que é isso. É o que você está plantando, é o que você está construindo, o que você está Sim. deixando como Eu espero exemplo. que sim, porque eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou filha, tenho meus cachorrinhos, Sim. tenho minhas plantas, gosto de lavar a minha roupa. Uhum. E, entre tanta, vou ao supermercado Uhum. e tenho tempo para ir no salão de cabeleireiro Então. e dou meus perdidos que em 5 minutos eu gasto meu cartão de crédito. Dou conta ou não dou conta? Então, é isso. Então, É isso. aí fala assim, você não tem tempo para nada. Como eu não tenho tempo para nada? Eu Uhum. tenho tempo para tudo. Sim. Sim. Tenho tempo para tudo. Eu faço de tudo um pouco. Talvez eu não faça com tanta, né, com tanta delicadeza, eu não faço como deveria ser feito, mas eu vou dando minhas Sim, pinceladas. Sim. Faço. De um É isso jeito ou de mesmo. outro, o meu trabalho eu Uhum, faço. sim. E às vezes eu falo para as meninas, nossa, eu trabalhei tanto hoje que até eu estou emocionada comigo. Uhum. Faço. Na verdade, a maioria das vezes eu fico emocionada. Sim. Comigo. E é prazeroso, né? Para mim, sim. 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 Para mim, sim. Sim. Porque eu me permito. É isso. É isso. Eu me permito. Tem coisas que eu não me permito Sim, mais. claro. Porque eu não quero mais. Uhum. Então, eu já falo logo para meus filhos. Eu não quero mais. Uhum. Para isso, eu já estou aposentada. Uhum. E eles respeitam, Sim. né? De um jeito ou de outro vai ter que respeitar, né? Mas que nem a Mari que está começando agora, que está começando com os filhos dela, Sim. que é muito jovem ainda, que tem tudo pela frente, né? Claro que quantas pedras você vai ter que tirar, Sim. claro quantos desafios vai ter que superar, e espero que você não tenha que passar por tantos planos econômicos, por tantos desafios econômicos. Eu sou sobrevivente de uma inflação de 15% ao Nossa. mês. Você lembra? Acho que Tinha era mais. Tinha que fazer conta todo dia, toda hora, né? Hein? Era mais. Chegou a quanto aquela Ai, eu não inflação? Era uma inflação galopante. Meu Então, nós tínhamos os livros de preço Uhum. a Tinha que fazer a lápis, conversão. A lápis. Para não. que Exatamente. todo dia tinha que pra apagar. pagar. Meu Uhum. Deus. Entendeu? E outra, a gente ganhava muito dinheiro, Sim, viu? sim. Porque você E se comprava, mantinha. você comprava com um preço Sim. e já ia vender a Já outra. vender a outra. E ninguém pesquisava preço porque Não dava tempo. Não Não dava dava tempo. tempo. Era tudo muito dinâmico. Entendeu? Imagino. Então a gente ganhava muito dinheiro nessa época. Ganhava muito dinheiro. Muito não, mas ganhava. Se tivesse ganhado muito dinheiro, estaria rica, né? Não estaria trabalhando até Sim. hoje, né? Mas, enfim, nós passamos por todos esses planos econômicos, consegui criar meus filhos, consegui. Até hoje nós temos lá 70 colaboradores, são 70 Sim. famílias. Sim. Famílias. São 70 É 70 isso. histórias Sim. que nós temos ali diariamente. Né? Então, é gostoso, é prazeroso. é. Sim. Eu me sinto realizado. Sim. Eu acredito que vocês também, né? Sim. A Mari ainda tem uma trajetória, Sim. né, Mari? Mas Muitos planos pela frente ainda, né? muitos clientes ainda Sim. para buscar, ela ainda quer. Eu tenho certeza que você quer ter uma empresa gigante, Sim. uma bancada enorme, né? Sim. O Brasil inteiro, como a Eliana já Sim. tem. Uhum.
né? Eu falo, quem sabe, né? Eu vou passar a ser sua cliente. Será um prazer. E aí eu vou estar lá na praia e você lá na empresa. Fazendo a parte chata, né? A parte chata? Não, pra você não. Pra mim não, mas pra você, geralmente, né, os donos ficam com aquele peso, né? Mari, quanto você conseguiu economizar? Marisa, economizei. Olha, minha amiga, eu vou te falar uma história. Hoje mesmo, eu estava vendo, né? Estava até comentando com você sobre os inúmeros consórcios que você faz para ajudar, porque você tem dó daquela profissional que está ali naquela agência, né? Pô, hoje ela descontou cinco consórcios no mesmo dia, assim, ó, 5. Nossa. Falei, caramba. Sabe que vontade de falar para ela, pô, cancela isso. Então, isso tudo é custo fixo, não é custo fixo isso? É, custo fixo, tá pagando todo mês, né? O que é custo fixo? Custo fixo são contas que você paga todo mês. Todo mês, tá? Luz, água, aluguel. Luz, água. Só que tem alguns custos que eles são fixos, porque você paga todo mês, mas o valor não é fixo, ele é um custo variável. Por exemplo, a sua conta de luz, ela não vem a mesma conta exatamente todo mês. Então, é uma conta fixa com custo variado. Tá. E aí, você tem as tarifas bancárias, você tem os juros que você paga, se você esquecer de pagar um boleto, no outro dia você já tem juros. Isso. Você tem esses favores que você faz, que você acaba virando um custo fixo. Você tem, por exemplo, hora extra. Você tem como deixar de pagar hora extras, que é 100%, e ter 2 jornadas. Sim. É uma forma de você economizar. Então, nós não temos isso, a gente paga hora extra. Paga hora extra. Né? Fora o dinheiro que fica nos impostos, né? A gente faz também um trabalho de recuperação. Toda empresa paga imposto a mais e não sabe, isso fica lá. Paga muito, né? Paga muito. Porque é um sócio que Aí a gente faz um trabalho de muita recuperação nos rentabilidade. últimos 5 anos e consegue recuperar aí muito dinheiro. Como muito, isso é feito? muito. É um processo administrativo. A gente analisa, né, todos os números dos últimos 5 anos e aí, baseado nisso, a gente tem como resgatar os valores. Muito dinheiro. Milhões. Isso é muito bom. Milhões. Então, vivendo Tá e vendo? aprendendo, né? Então, para ter noção de quanto dinheiro vai pro ralo, e vai, né, Mari? Vai, né, Mari? Vai. Desnecessariamente, um desperdício, Sim. né? A precificação errada, os tributos errados, coisas que você paga até em duplo. Mari, a gente recebe até sindicatos, boletos de sindicatos que nem existem. Você tem que estar antenado, você tem que estar atenta. pra Se não pagar. paga mesmo, Você nem, paga. nem vê. Boletos de fraude hoje em dia. Sim. Eles enviam boletos. Você tem que estar atenta Sim. a tudo isso. Poxa vida, como que você vai dar conta A da gente vida? trabalha demais, né? Então, assim, não é para isso, né? Não dá para ser assim. Você trabalha quantas horas por dia? Nossa, é aquela questão das 30 horas, né? As 24 mais 6, é isso. Então, eu tô isso. nessa pegada. É isso. A é Mari não direto. está nessa pegada, Claro né, que Mari? sim. Muito pelo contrário. Eu Em encerro. casa você trabalha também com os pequenos? Então, o que eu faço? Eu encerro às 6, vou pra casa, aí aí a segunda jornada, Sim. janta, banho, botar pra dormir. Depois que eles dormem, Volta. volto lá, tenho escritório em fechamentos. casa e vou fazer o que falta fazer ainda, pra começar o outro dia de uma forma mais tranquila. Então, eu já passei por essa fase. É. Eu fico. O celular é complicado, né? E o celular você tá direto. É. E você E se ainda você que, bobear, que você as fica faculdades à noite trabalham à também. noite, né? Sim. E elas vão te chamar à noite? Exatamente, fica até as 22. Então, até às 22 você tem que estar de ponta. Aluno chama a gente de final de semana ou de feriado, qualquer hora da noite, Pra quê? para tirar dúvida. Porque naquele momento ele está fazendo a aula dele, ele teve uma dúvida, ele chama. Não quer saber se Feriado, está no horário, ou se é feriado, ou se é de madrugada. Não. Sim. Só que aí eu já não respondo mais, né? Porque aí eu tenho que me limitar também. Sim, Então, sim. não, Não, tem que ter regras também. Sim. Mas não tem noção. Então, gente, hoje o programa Gente de Fibra entrevistou aqui 2 grandes mulheres. Prazer de conhecê-las, de conhecer a história de cada uma, o trabalho de cada um, que muito, muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão motivar outras mulheres, que o nosso papel é sempre estar motivando outras mulheres, de vender o serviço de vocês, que o serviço de vocês
é de suma importância para os dias de hoje, para a nossa realidade, né? A Eliana vende cursos, vende faculdade, vende técnico, pós-graduação, vende sonhos, mas é uma realidade, né? Não é um sonho, é uma realidade que você vende. É uma coisa possível, possível. A baixo custo, a pessoa pouco vai ter que se deslocar, não é, Eliana? Isso mesmo. Praticamente ela vai fazer todo o curso dentro de casa, a aula online também é dentro de casa. Ela tem algum dia presencial ou não? Tem. Uma vez por mês ela tem que fazer uma avaliação de cada disciplina presencialmente na faculdade. Então uma vez por mês. Puxa vida, o que é uma vez por mês, né? Sim. Então é uma coisa maravilhosa. E a Mari, que oferece consultorias, né, para empresas em caráter preventivo ou em caráter para corrigir, para detectar erros, para pegar qualquer tipo, né, Mari? Como que diríamos? De administrativo, né? Dentro de uma administração pode ocorrer uma precificação errada, um tributo errado, um gerenciamento errado, e a Mari vem justamente para corrigir, para dar uma lucratividade maior e muitas vezes para socorrer uma empresa, né, Mari? Sim, com certeza. Socorrer essa empresa, indicar caminhos. Muitas vezes ela indica caminhos em instituições financeiras, alternativas, né, Mari? É a solução, a gente vem com a solução. Então, e nesta noite o programa Gente de Fibra veio com essa inovação, com um formato diferenciado para trazer mulheres empoderadas, mulheres que vão servir vamos incentivar, motivar outras mulheres, porque a nossa trajetória é a mesma, né? E gostaria de agradecer todos vocês que ficaram aí antenados, conectados, né? E pedir para a Eliana fazer as considerações finais dela, depois a Mari, que você gostaria de falar alguma coisa. Primeiramente, agradecer, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer, foi meu, Mari. foi meu. A gente aprende, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem um pouco para ensinar e todo mundo tem que estar pronto para aprender, né? Então, primeiramente, agradecer a todos, a toda a equipe que está aqui, a todos que acompanharam a gente. Sim. E deixar o meu site, né? uniaselv.com.br. Então, venha realizar o seu sonho. Sim, é possível. Sim, você já vendeu. Agora, isso mesmo, já tem uma aluna aqui. É certeza. Eu acho que tudo é possível quando você se dispõe a concretizar, sabe? A tirar, né, do campo dos sonhos e ir para a realidade. Eu acho que tudo é possível. Com certeza. E eu sou prova disso, viu? E agora a Mari. Agradecer o convite, agradecer você que está assistindo até agora aqui com a gente, agradecer a equipe. E foi um prazer, né? Para mim é uma honra estar com mulheres tão bem-sucedidas. Eu que estou ainda, né, começando. Lutadoras. É muito gratificante estar aqui com vocês. E para você que está aí nos assistindo, a sua vida financeira, ela não é uma sentença. Você pode mudar, não importa a situação que você esteja, seja ela muito ruim ou mediana, você pode levar a sua empresa ou a sua vida financeira pessoal para o próximo nível se você tiver uma gestão financeira estratégica. É isso aí, gente. Quero agradecer a todos vocês por mais um programa Gente de Fibra. Daqui a 15 dias estaremos novamente aqui. Espero ter a satisfação de trazer convidados ou convidadas, né? Pessoas, né, Eliana? Isso. Pessoas assim que venham acrescentar nas nossas vidas. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigada a todos.